Mesa Redonda. Bom, gente, estamos aqui de volta, né, com nossa Mesa Redonda, programa mais tradicional aqui da rádio. Estamos aí mais de 30 anos, né, com esse quadro Mesa Redonda, programa mais tradicional aqui da rádio, que completou 40 anos no ar em dezembro. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber alguns convidados especiais, mas um eu diria que é uma convidada especialíssima, né? A presença aqui do nosso companheiro, o Berilo, jornalista, faz parte aqui do nosso time. O Roberto Carlos, nosso amigo há muitos anos também, conheci ele, acho que eu carreguei até o Roberto Carlos no colo quando ele era criança. Bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, apresentador, editor, redator, cientista político, influenciador digital, diretor executivo da comunicação da RCTV Interativa. Eu sempre estou vendo ele, né, no seu canal. E a presença dela, né? Janaína Pascoal, ela é jurista, advogada, professora universitária. Em 2015 foi coautora do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Ela é deputada estadual, teve uma votação fantástica e candidata ao Senado pelo PRTB. Eu vou começar, eu até já vou dizer para o Berilo e para o Roberto Carlos que a estrela hoje aqui é a Janaína Pascoal, né? Sem dúvida. Então, tudo bem, Janaína? Tudo bem, muito obrigada pela honra do convite. Estou muito feliz em participar desse diálogo. Muito obrigada. Eu também estou feliz e surpreso, porque você aparenta ser bem mais jovem do que eu vejo você nas fotos, viu? É mesmo? É. Ah, poxa, obrigada. Poxa, Obrigado. Uma moça muito bonita. Muito obrigada. Pois é, Janaína, tem umas perguntinhas aqui e você fica à vontade. Aquilo que Tá você bom. achar que deve falar, fala. Como é que você avalia o governo Bolsonaro e você está apoiando o Bolsonaro? Olha, eu acho que é um governo bom. Não vejo como um governo ruim, sobretudo considerando a pandemia, considerando a situação na Ucrânia. Eu não vejo como um governo ruim. O que me incomoda, né, e isso não significa falta de apoio, é que o presidente ele tem um estilo de governar no conflito. Ele estimula o conflito. E é muito duro para os investidores, para os industriais, para os comerciantes, para os trabalhadores, para as pessoas que querem apenas paz para trabalhar, criar, sabe, cuidar de suas famílias, viver sob conflito. Então, a questão não é a contundência, não são as ideias, eu compartilho de muitas ideias do presidente, mas eu gostaria que ele revisse esse estilo, né? Um segundo mandato, com muita tensão, não vejo como algo saudável. Então eu apoio, mas me reservo o direito de tecer as críticas construtivas, né, que sempre teci, na verdade. Bom, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva é o principal adversário do Bolsonaro nessa eleição. E eu tenho que perguntar sobre ele também. Como é que é a senhora? Eu vou te chamar de por você. Favor, por favor. Para estar chamando de senhora, né? Como é que você avalia a candidatura do chefão lá do Partido dos Trabalhadores? Com todo respeito, eu vejo como um retrocesso, porque teve toda aquela movimentação de apoio, né, ao trabalho da Lava Jato, foram muitas investigações, foram muitas audiências, foram muitos julgamentos, não só por parte do ex-juiz Sérgio Moro, mas por parte do TRF4, do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o ex-presidente participar do pleito, e nós não sabemos qual será o resultado, mas eventualmente ser eleito, né, eu vejo como um retrocesso à luz desse processo de depuração. E o retrocesso finda sendo maior quando nós verificamos que o Supremo deu decisões absolutamente incompatíveis com as normas jurídicas. Não existe anular, né, sequer um processo em sede de embargo de declaração, que dirá 4. Né? Para quem é da área do direito sabe, que embargo de declaração
servem para tirar alguma dúvida de uma decisão, para sanar uma contradição, uma omissão, jamais para mudar decisões. Então, é algo muito negativo, né, para a evolução do país, para esse processo de depuração. Eu vejo dessa forma. Agora, realmente a gente vê o Supremo, né, atropelando a própria Constituição com muita frequência, não? Sim, com muita frequência, seja nessas anulações, no caso do ex-presidente Lula, outras anulações que aconteceram, para guardar alguma compatibilidade, depois de anular os casos do ex-presidente Lula, eles começaram a anular outros tantos. Para tentar justificar. Sim, e o que é muito revoltante, que as anulações não aconteceram, por exemplo, com o argumento de provas foram forjadas, de que o dinheiro que foi encontrado não existia. Não, foram questõezinhas, questiúnculas. Então isso gera muita insegurança jurídica. E ao lado desse desmonte da Lava Jato, tem esses inquéritos sigilosos, onde os ministros são a um só tempo vítimas, acusadores, julgadores. Então isso subverte o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Então realmente eu sou muito crítica a essas decisões do Supremo, só entendo que a crítica tem que ser respeitosa, né? Não compactuo com postagens, com vídeos de xingamentos, né? De ameaças. Eu penso que isso só enfraquece as próprias críticas, né? Esse tipo de abordagem acaba criando uma solidariedade com os ministros, porque ninguém gosta de ver uma pessoa sendo ameaçada, não é? Verdade. Agora, o Lula, tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm rejeições assim muito altas, né? Na sua opinião, porque mesmo assim ainda não surgiu uma terceira via. Será que há tempo ainda de surgir uma terceira via? Pouco provável. Pouco provável. Impossível nada é. Impossível na vida, né? Para Deus, nada é impossível. Mas muito pouco provável. Porque são dois populistas, né? Com todas as características do termo. São pessoas muito fortes em termos de personalidade, de abordagem. São pessoas que têm uma facilidade de comunicação com o povo, né? Eles têm uma facilidade de comunicação, tem uma figura, uma abordagem que traz proximidade com a população. Então isso é muito forte, né? Os demais concorrentes não têm essa característica. Não tem. E aí houve uma série de situações, como alguns excessos, por exemplo, da senadora Simone Tebet na CPI da Covid, né, que isso acabou de alguma maneira impactando. O candidato do Novo, que é uma pessoa, que é Dávila, né, uma pessoa também com consistência, como é Simone Tebet também, mas o Novo, em certa medida, se afasta da população por ter pautas econômicas assim, talvez muito radicais, por não entender que em determinados momentos você tem sim que dar um apoio social, né? Não aquela coisa do assistencialismo, mas do apoio mesmo. Então eu acho que, infelizmente, não houve essa construção. Tanto Lula como Bolsonaro têm uma característica de liderança que eu considero ruim, que é não permitir que outras pessoas cresçam, né? Eles são muito centralizadores, são aqueles líderes que concentram poder. São líderes que não gostam de ver pessoas despontando. Então isso, talvez para a liderança deles, eles vejam como positivo, mas para o país é péssimo, porque o bom líder é aquele que tem consciência da sua finitude e que tem a disposição de identificar outros quadros, preparar esses quadros para uma sucessão, né? Então eles são muito parecidos. Bom, eu já vou pedindo aqui, perdão aqui para os nossos, para o Roberto Carlos, mas é aquilo que eu reitero, né? Eu tenho que aproveitar a presença da Janaína aqui e perguntar aquilo que eu acho que todo mundo gostaria de perguntar. Bom, nós temos eleição em São Paulo também, e 3 candidatos estão despontando aí com muita força, né? O PT, né? O Haddad, as pesquisas mostram ele em primeiro lugar. Nós fizemos, a rádio fez uma pesquisa há 10 dias aqui,
em Osasco e bateu com aquilo que a gente tem lido em termos de pesquisa. Eu nem acreditava muito, eu estava cheio de dúvidas. Falei, vamos tirar as dúvidas, vamos fazer uma pesquisa. Ouvimos 1.200 pessoas e confirmou esses números que a gente está vendo aí nos jornais. Então, em primeiro lugar, o Haddad, e em segundo lugar, empatados, né? O Tarcísio, que é candidato do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, que é o atual governador. E estamos em São Paulo, que é a locomotiva do país, né? Não é uma força de expressão, é a locomotiva mesmo, né? Então, como é que você avalia, Janaína, o governo do Rodrigo Garcia e o seu partido para governador já acertou algum apoio ou não? Vamos lá. O PRTB ofereceu apoio ao presidente Bolsonaro, a presidente Aldineia ofereceu apoio ao presidente Bolsonaro, ele rejeitou. Não consigo compreender também. O lema do PRTB é Deus, Pátria e Família. É um partido conservador desde os primórdios. Então, natural que ela fosse, assim, dizer que gostaria de apoiar o presidente. A esmagadora maioria dos candidatos do PRTB são bolsonaristas, e ele rejeitou, disse que não tinha nenhum interesse no apoio do PRTB. Aí, com relação ao Tarcísio, eu fui a pessoa que o incentivei a sair candidato em São Paulo, disse a ele que estaria disposta a apresentar as lideranças paulistas para ele, a explicar particularidades sobre o nosso Estado. Ele meio que virou as costas, né? Desculpa falar desse jeito, mas é isso. Eu percebo uma pessoa assim que não aceita sugestões, que não aceita críticas, que não aceita colaboração. Então, o que aconteceu? Com isso eu não estou dizendo que vou votar em A ou em B. O partido entendeu por bem liberar os candidatos, tá? Então não tem uma orientação partidária, o partido liberou os candidatos. O que eu posso dizer para o senhor é que a maioria é Bolsonaro e é Tarcísio, tá? Certo. Com relação ao governo do Rodrigo Garcia, eu vou traçar aqui para o senhor 3 divergências que eu tenho e já externei a ele, porque eu sou deputado estadual, estou no mandato, tenho o dever de representar a população. Eles traíram a população e os deputados quando, depois da reforma da Previdência, eles baixaram um decreto que não estava escrito na reforma para descontar do salário dos já aposentados, inclusive aqueles que ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Tá? Isso não estava na reforma da Previdência, isso foi debatido na Assembleia, foi rejeitado, e eles baixaram esse decreto. Todos os deputados, desde o princípio, eu fui para dentro do Palácio, conversei, fiz uma reunião de 3 horas com o Mauro Ricardo, dizendo que eles tinham que ter palavra, porque não era aquilo que tinha sido aprovado. Eles fingem que não ouvem. Os deputados todos se uniram, ainda assim, eles não recuam. Então, isso é um ponto de divergência, porque foi traição de palavra. O senhor compreende? Eu sei, né? Esse negócio de palavra... É grave. É grave, né? Aí muito tem um outro ponto que me incomoda. Quando da votação do orçamento no ano passado, a Assembleia aprovou, eu votei não, mas a Assembleia aprovou liberar 4 bilhões para obras em estradas aqui no Estado. Eu subi na tribuna, está gravado lá. Disse, não vou votar isso aí, porque é ano eleitoral. Se eles não conseguiram fazer obra em 3 anos, não vão fazer no ano eleitoral, para onde é que vai esse dinheiro? Está lá? Pois bem, eu visito as cidades, eu vou conversar com os vereadores, com os prefeitos de quaisquer partidos, eu não faço diferença no exercício do meu mandato. O que está acontecendo? O governador vai, faz um evento de anúncio da obra. Quando a gente vê na imprensa, parece que é inauguração. Mas não é inauguração, é anúncio da obra. A história da pedra fundamental. Né? Assinou não sei quantos contratos com os prefeitos, entendeu? Mas nada sai. Então, eu visito as cidades. Por exemplo, ontem recebi vereadores de Ibiúna. Eles estão fazendo obras de maquiagem. Passa ali um asfalto, tem um monte de gente que me manda foto. Doutor, o asfalto estava bom, estão passando asfalto em cima de asfalto. Mas as obras estruturais que precisam ser feitas, como, por exemplo, calçadas, passarelas, duplicações, acostamentos, que são obras de verdade,
essas não acontecem. Poxa, parece que você está criticando o governo municipal aqui, que faz uma maquiagem. Eu não gosto de enganação, o senhor entende? Eu não gosto. Se o senhor chegar aqui e disser, Janaína, eu penso isso, eu não concordo com nada, mas o senhor está sendo honesto com a sua convicção, a gente vai dialogar, eu vou tentar te convencer com respeito, vou ouvir o senhor. Agora, enganação não me desce, entende? E eles têm muito dinheiro e o modus operandi é sempre o mesmo. Vou explicar. Faz uma licitação, aí o menor preço ganha. Passam 6 meses? Não, porque subiu isso, subiu aquilo, aí faz um reequilíbrio do contrato. Um aditivo. Aí aquele que perdeu fala, peraí, 6 meses depois vocês triplicaram nesse aditivo, então eu tinha direito, já que o meu preço sempre foi o justo. Aí o que perdeu, embarga, impugna na justiça. O que tem de obra parada em São Paulo por causa de impugnação? Aí eu penso assim, um governo rico, cheio de técnicos, não consegue trabalhar para evitar isso? É duro a gente não pensar que pode ser modus operandi, entendeu? Então eu fui lá conversar com o governador. Falei, governador, cadê aí o plano para a entrega dessas obras? Que nós liberamos, contra meu voto, mas a Assembleia liberou 4 bilhões a mais. Não tem. Que coisa. Entende? Então isso é uma divergência. E uma outra divergência mais polêmica, só um minutinho. Fica à vontade. O que a Janaína está falando é real. Uma outra divergência. Então, me permita fazer um comentário. Mas parece que o povo entra na conversa, né? Essa coisa da maquiagem. Eu não sei se é porque eu sou muito assim detalhista, eu gosto de ver os contratos, eu vou atrás da licitação, entendeu? Eu sou muito detalhista, então talvez eu enxergue mais. Outro ponto de divergência, né, é o seguinte, eu lutei muito para a população ter acesso às vacinas, eu não sou contra vacinas, mas o que está acontecendo no estado de São Paulo é um constrangimento ilegal. Alunos das universidades públicas estão perdendo suas vagas, estão sendo afastados. Professores, policiais, funcionários públicos em geral, inclusive da área de saúde, estão sofrendo processos administrativos, sindicâncias, suspensão de salários, ameaça de exoneração, porque não querem tomar uma das tantas doses de reforço. Não estou nem falando da vacina, hein? Estou falando das tantas doses de reforço que a indústria farmacêutica inventa para vender. Então eu já fiz uma série de requerimentos de informação de ofício, já levantei toda a parte jurídica, já demonstrei por A mais B que não tem respaldo jurídico para isso, já fui ao secretário da Saúde, ao próprio governador, fui lá no Palácio conversar com ele, falei, governador, isso é arbítrio. No futuro próximo, essas pessoas vão começar a ganhar ações, o Estado vai ter que indenizar, porque não se pode mandar no corpo do outro nesse nível. Entra por aqui e sai por aqui. Então isso é um ponto de divergência. E eu não ouvi nenhum candidato ao governo falar corajosamente sobre isso. Não vi, nem Tarcísio. Eu mesmo já fui lá no Twitter dele e falei, Tarcísio, você se compromete a derrubar esse decreto de arbitrariedade? Porque quando começaram as vacinas, eram 70% que tinham que ser vacinados. Agora já são 100 e não sei quanto. Com 4, 5 doses. Entendeu? E quando a gente tenta dialogar, demonstrar que tem pesquisas acadêmicas mostrando que excesso de doses pode impactar o sistema imunológico, é porque eu sou negacionista, porque eu sou ignorante, porque eu sou contra a ciência. Que ciência é essa que só favorece a indústria farmacêutica vender? O senhor entende? Então são 3 pontos de divergência muito claros que eu tenho com relação ao senhor governador. Com isso não o estou acusando de nada, mas gostaria de ouvi-lo. Mas apoio também não, né? A reeleição dele, como é que fica? Olha, para ser muito honesta com o senhor, eu estou avaliando até meu voto. Eu não voto na esquerda, que fique claro. Né? Não quero mal a ninguém, mas eu não voto na esquerda. Então eu vou ter que acompanhar os debates, eu vou ter que ouvir, entendeu? Para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão como eleitora. Agora, meu papel como deputada é fazer esses apontamentos, até para que eles se sintam, vamos dizer assim, convidados a esclarecer. Certo. Ô, Janaína, você teve mais de 2 milhões de votos, sim, né? Você ficou surpresa com essa votação? Fiquei.
Que beleza, né? Para o senhor ter uma ideia, A mais assim... votada da história, né? Sim, da a história, minha mãe é me verdade. ligou antes do resultado, falou, filha, você está preparada para perder? Né? Você está preparada? Eu falei, mãe, eu tô preparada para perder, estou preparada para ganhar, já fiz minhas orações, o que aconteceu eu vou encarar. Então eu não tinha certeza sequer que seria eleita, que dirá com uma votação dessa. Realmente. Que é um recorde histórico Sim, aqui. Né? sim, eu agradeço muito essa confiança. Bom, o Supremo está num ativismo. Como é que você está vendo o Supremo hoje? Realmente procede essa coisa que se comenta de que o Supremo está fazendo política partidária? Dá para a gente falar isso? Eu entendo que se aproxima um pouco disso, sim. Né? Tem várias situações assim que não me parecem adequadas. O Supremo, ele abraça bandeiras que são bandeiras partidárias. O Supremo não dá um basta em determinados parlamentares, que não sei por que se candidatam como parlamentares, porque eles fogem do debate no âmbito do legislativo e vão para o Supremo todo santo dia. O Supremo, com todo respeito eu digo, se prestou ao papel de governar. Então, mesmo durante a pandemia, quantas ações, quantas iniciativas foram tomadas para derrubar portarias, para derrubar resoluções, para derrubar ações do presidente, de ministros de Estado. Né? Não é papel de senador, como faz o Randolph, por exemplo, todo santo dia está no Supremo. Caberia ao Supremo dizer, o senhor não foi eleito? Volta lá e vai trabalhar. Desculpa, mas é isso, vai trabalhar, o seu trabalho é lá. Ou o senhor é advogado? Aliás, quem paga essas ações? É o fundo partidário? Quem paga? É verdade. Isso é uma realidade, né? Porque o Supremo tomou, foram 124, 125 tomadas de posição que atrapalharam o governo Bolsonaro. Você acompanha esse tipo de procedimento do Supremo em relação ao governo Bolsonaro? Sim, olha, o senhor veja, era o ministro Onyx, na época, ele baixou uma normativa para proibir que as pessoas fossem demitidas com justa causa, caso não desejassem se vacinar. Eu não vou lembrar agora quem foi, mas entraram com uma medida, o Supremo derrubou. Foram várias situações de intromissão clara. E indevida. E indevida. Aqui em São Paulo isso não acontece. Primeiro que os parlamentares buscam, tem uma outra exceção, né, que não vou nomear aqui, mas buscam fazer a discussão dentro da Assembleia, que é o lugar correto. Mas se começarem a levar tudo para o TJ, eu posso falar com clareza, o TJ não vai permitir ser usado politicamente, porque é isso. Né? E, em regra, as bandeiras que o Supremo acaba abraçando são sempre bandeiras mais alinhadas com a esquerda. Né? Com isso, eu não retiro um pouco da responsabilidade do presidente, que tem um discurso agressivo. Então, eu não retiro. Né? Penso que o presidente poderia moderar o seu discurso, poderia segurar os seus apoiadores, porque o que acontece? Um puxa daqui, outro puxa de lá. Né? Eu não acho isso saudável para o país. Eu gosto do debate de ideias, até duro, mas essa briga, essa tensão, ela é negativa para o país. Agora, já na presença do presidente lá na posse do Alexandre Moraes, parece que deu uma estendida nessa desconfronto que a própria imprensa procura colocar lenha na fogueira. Não foi boa a presença do presidente? E qual a sua expectativa em relação ao Alexandre de Moraes estar à frente do TSE como presidente? Olha, o Lewandowski, que também foi um homem que tem uma posição partidária e foi indicado, né, pelo governo do PT. Como é que você vê o Alexandre de Moraes como presidente do TSE? Então vamos lá. Às vezes as pessoas não compreendem que quem ocupa um cargo tem papéis institucionais. Então às vezes a pessoa fala, nossa, olha ali, está num evento ao lado de um petista, ao lado... Você está num papel institucional. Você não pode chegar numa cerimônia
por exemplo, sendo opositor de um presidente, de um governador, e não cumprimentar. Né? As coisas não funcionam dessa forma. Então eu penso que o presidente ter ido à cerimônia foi um acerto. Foi um acerto. O ministro Alexandre, para o senhor ter uma ideia, quando ele foi indicado a ministro, houve uma espécie de um protesto na USP, porque nós dois somos professores do Lago São Francisco. Eu defendi o nome do ministro, porque o ministro é visto dentro da USP como um professor de extrema direita. E eu defendi, porque... eu não sabia. Sim, porque ele foi muito criticado, teve protesto, não queriam que ele fosse ministro, eu o defendi. Aí ele sobe a ministro e começam a acontecer, né, essas decisões que eu não compactuo com elas, que são decisões que não são, vamos dizer assim, compatíveis, inclusive, com os livros do ministro. Né? O ministro é tido como um grande constitucionalista, professor, não só na USP, mas em cursos de formação para juízes, entendeu? Então eu acredito que as coisas foram se esgarçando. Né? Espero que ele tenha serenidade inerente ao papel de um magistrado que vai coordenar aí uma eleição difícil, uma eleição tensa. Né? Espero que ele tenha o maior grau de serenidade possível na vida. Né? E que não haja... Você né? tem alguma preocupação em relação ao que possa acontecer daqui para frente? Tenho. Não vou mentir para o senhor, eu tenho. Eu sinto que as pessoas estão muito assim desesperançosas, muito revoltadas, muito magoadas, de lado a lado. E isso me preocupa. Né? Por isso é que eu entendo que as lideranças, os vários candidatos, os magistrados responsáveis pela organização, pelo acompanhamento desse pleito, têm que ser o mais técnicos possíveis, os mais brandos possíveis, sabe? Porque o país está precisando dessa pacificação. Não é a pacificação de imposição, que o senhor pense como eu, mas é a pacificação de não estimular confronto. Que já aconteceu. Mais diálogo, Sim, né? Mais diálogo. Já aconteceu. Agora, vamos falar um pouquinho da candidatura ao Senado. Você tem, assim, existe assim a ideia de que, inicialmente a gente achava que você seria candidata do Bolsonaro, com apoio do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro está indicando o Marcos Pontes, né, como candidato dele, né? Uhum. Isso não divide um pouco os votos que poderiam ser dados assim, aquilo que se chama de direita, né, que não é bem uma direita, né? Mas como é que você acha que essa indicação do Marcos Pontes foi uma espécie de traição do Bolsonaro em relação a você? Não, eu não enxergo como traição, porque ele nunca me prometeu nada. Né? Nunca. Então não enxergo como traição. Eu enxergo como uma demonstração de que ele não defende tanto as pautas que ele diz que defende. Porque nós sabemos que o Márcio França é o candidato cabeça de chapa, mas o primeiro suplente é o Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL. Se acontecer do Lula ganhar, que é uma hipótese, os bolsonaristas não aceitam, mas é uma eleição, pode acontecer. Tá aberto. O Márcio vai ser ministro, porque isso já está prometido. Quem vai ser o senador de São Paulo é Juliano Medeiros. Juliano Medeiros defende abertamente legalização de aborto, legalização de drogas. Não estou falando mal dele, é o que ele pensa. Né? Ele está no Twitter dele, está nos livros dele. Ele lógico, né? Entre os candidatos da centro-direita, a única que ao longo da sua história, não é agora, eu tenho livros escritos, teses defendidas, sustentações orais no Supremo Tribunal Federal, muito antes de eu ser deputada, defendendo a vida, né, defendendo a família, defendendo as liberdades individuais. Então, quem defende as pautas que o presidente diz defender, sou eu. Eu nunca vi o candidato do presidente sequer falando sobre esses temas. Eu não sei o que ele pensa. Eu convidei para debate, ele não responde, ele foge. Né? Ele só manda abraço espacial, desculpa, é a verdade. Eu queria entender o que os abraços espaciais vão trazer de benefício para o país e para São Paulo. Então, não é uma traição para com a minha pessoa, mas é uma traição às pautas e é uma maneira do presidente entregar a cadeira para a esquerda.
Porque eu não me iludo, né, com os votos tão divididos, a chance da esquerda levar é muito grande. E quem está dando a cadeira para a esquerda é Jair Messias Bolsonaro. É uma coisa inusitada, né? Agora, eu tenho na ponta da linha o nosso colaborador há mais de 30 anos, o querido amigo, ele é deficiente visual, memória prodigiosa, ele está lá em Piedade com algumas informações. José Luiz, tudo bom, querido? Tudo bem, Francisco Rossi, bom dia para você, para os convidados, Janaína Pascoal, gosto muito, para o nosso ouvinte também. E amanhã tem uma frente fria forte no estado de São Paulo, derrubando a temperatura, assim como em outras partes do Brasil. A Anvisa não obriga mais, a partir de hoje, o uso de máscaras nos aeroportos brasileiros, assim como nos aviões. E falando em aeroportos, hoje o aeroporto de Congonhas deverá ser privatizado por volta das 2h da tarde. Hoje é o último dia para o eleitor que sabe que não vai estar no seu domicílio eleitoral no dia das eleições e, se quiser votar, pedir o voto em trânsito. Neste sábado acontece o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos, campanha que vai até o dia 9 de setembro. A adesão, por enquanto, está baixa. Termina amanhã o prazo para os aprovados no FIES segundo semestre fazerem a inscrição. Destaco também bastidores de televisão. Lívia Andrade, ex-SBT, estreia domingo, fazendo uma participação no Caldeirão do Hulk. Nos próximos dias, as pessoas já vão começar a sentir a terceira redução do preço da gasolina anunciada pela Petrobras essa semana nas refinarias, de quase 5%. Os postos informam que, acabando os atuais estoques, já nos próximos o cidadão vai perceber essa nova queda. José Luiz, ao vivo, para o jornalismo Nova Difusora. Por aqui você segue com Francisco Rossi e convidados até o meio-dia. Obrigado, Zé Luiz. Um beijo no coração. A Janaína ficou contente com a sua referência aí. Beijo, Zé Luiz, Piedade. Muito obrigada pelo carinho. Bom, o Fábio Azevedo está nos vendo pelo YouTube. Ele desenvolve um trabalho, a chamada Comissão 48, que trabalha a favor das pessoas com deficiência física. Uhum. E houve uma isenção que encerrou-se, né, do IPVA por parte do Dória, quando governador. Você acompanhou esse caso? Sim, houve alguns retornos nessa votação. O que acontece é que muitas vezes você tem a situação daquela pessoa com deficiência e a deficiência efetivamente impede essa pessoa, né, de se locomover, de ter uma vida, vamos dizer assim, na sua plenitude. É duro falar na normalidade, né? Mas você tem situações que são consideradas como deficiência e traziam isenção que, na verdade, não tem implicação. Então, o que se tentou fazer naquela votação foi uma diferenciação, né? E talvez a maneira como se construiu o texto tenha havido algum excesso. Depois eles recuaram em certos pontos, tá? Eu sou muito sincera, né? Eu defendo que esse tipo de isenções, eles têm que prestigiar a deficiência, mas também a carência. Porque às vezes você dá isenção para uma pessoa que tem uma deficiência até leve, mas que tem condições financeiras, sabe? E às vezes tem uma pessoa que até não tem uma deficiência, precisa do carro para trabalhar e não tem nenhum tipo de isenção. Então eu acho que esse debate, ele ainda precisa ser refeito. Certo. Tá? Bom, o Gessé Brito está nos vendo no YouTube também, ele é produtor da JB Vídeos. Ele diz assim, a Janaína, né? Seja muito bem-vinda, a nossa acolhedora Osasco, deputada, um forte abraço a todos aqui da mesa. Eu quero agradecer à deputada por ter sido uma peça fundamental no impeachment da Dilma. Agradeço o carinho. O podcast Tribuna, lá de Francisco Morato, também nos vendo pelo YouTube, o Flávio Lubarino. Muito bom o seu livro, viu, Flávio? Eu recebi ontem, gostei, está cumprimentando a todos aqui da mesa. Catilei Tomboli, acho que é isso mesmo. Que esse dia possa nos proporcionar muitas coisas boas e que o Senhor derrame bênção sobre todos
nós nessa quinta-feira. Que Amém. seja produtiva, cheia de milagres. Amém. Né? Alessandra Becker também nos acompanhando pelo Facebook, cumprimentando a todos nós. Elizabeth de Souza foi secretária aqui de governo aqui na cidade de Osasco, também nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado, Elizabeth. A Nazaré ganhou o radinho aqui da rádio, está feliz, nos visitou ontem aqui, diz assim: estou ouvindo, amo vocês. Tá? Obrigado, nós amamos você também. A Miriam Marli Lomas, nossa ouvinte, todos os dias, né, nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado, Miriam. O Davi Ebert faz um trabalho lindo também a favor das pessoas com deficiência física, né? Está nos vendo e ouvindo também. A Maria Aparecida Farinha, ouvindo pelo radinho, que ganhou aqui também no sorteio aqui da rádio, está cumprimentando todos nós da mesa. Marilene Soares, bom dia, Rossi, Jesus abençoe teu dia, sua família, a família do Bolsonaro e todos da rádio. E acompanhando no YouTube. Ela está falando da Marcha para Jesus aqui, que foi uma exploração política vergonhosa. Eu também acho, Marlene. Esse é um ponto que a gente pode até conversar a respeito. É incrível isso aí. Aliás, né? tem 2 pontos. A questão da deficiência, que eu queria só muito rapidamente. Não, fica à vontade. É importante as autoridades respeitarem as escolhas das famílias. Porque às vezes a autoridade tem uma ideologia, né, sobre a deficiência. Tem que ser todos os alunos na mesma sala de aula, ou tem que ser sala de aula separada, e impõe isso. E eu atendo muitas famílias, por exemplo, de crianças com deficiência auditiva, né, de crianças com deficiência visual, de crianças autistas, e cada família, cada criança tem a sua particularidade. Então é muito importante respeitar, sabe? Não impor. Por exemplo, quando eu fiz uma reunião com o secretário municipal lá da capital sobre 38 famílias que queriam vagas em escolas bilíngue, né, para escolas de Libra, primeira língua é Libra, o secretário falou: mas essas pessoas vão trabalhar onde? Elas têm que estar em salas regulares. Eu falei: tudo bem, essa é a sua opinião, mas essas famílias, esses jovens têm um outro olhar. Então a deficiência, ela também é plural, sabe? Ela também é plural, então isso tem que ser respeitado. Com relação à religião, eu me sinto incomodada com alguns excessos. Eu sou defensora de todas as religiões, desenvolvi na USP a disciplina Direito Penal e Religião, defensora das liberdades religiosas, né? Mas eu não gosto da fé das pessoas, de ver a fé das pessoas sendo explorada. Eu fui convidada para ir na Marcha para Jesus, né? Teve um grande evento de organização da marcha, eu fui convidada, eu participei, foi muito emocionante, mas aí eu fui convidada a ir na marcha. E eu confesso aqui, eu nunca fui. Aí eu disse para as pessoas que me convidaram: olha, estou dando a minha palavra, o ano que vem, eleita ou não, eu vou à Marcha para Jesus. Este ano, por ser ano eleitoral, eu não vou. Porque pode até não ser, mas parece interesse, parece que você está indo só para sair na foto e dizer: olha, eu estou aqui. Eu não acho correto. Em 2018, teve um grupo forte de católicos que me apoiaram. Eles queriam colocar o meu santinho nos envelopes e distribuir na missa. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu nem durmo. Eu acho isso muito bacana eu nem da durmo. sua parte, viu? Você Parabéns. não pode, o fiel está lá, a pessoa está lá para orar, para se conectar com Deus. Não quer pensar em política. Aí você recebe, acha que é uma oração, é a cara de um político. Por mais que eu não me sinta assim, mas é a cara de um político? Não, tá errado. A gente tem que respeitar os espaços de oração. Claro. O Sandro Rogério: Bolsonaro deveria ser mais humilde em relação às mulheres. A Janaína, que teve 2 milhões de votos em São Paulo, ele está dizendo que vai te apoiar e que o Marcos Pontes não está nem pontuando nas pesquisas. Eu agradeço o carinho e o apoio. A Wanda e Rogério de Quitaúna mandando um abraço a todos aqui da mesa. Marcelo Bini também pelo YouTube. Janaína Pascoal, a minha senadora. Obrigada, Bini. Alexandre Deja, bom dia, lá do Embu das Artes. Bom dia a todos, admiro o trabalho da nossa deputada. Parabéns e sucesso. Obrigada. Renê Martins Semensato, muito inteligente, filho do nosso Farofafá, né? Mauro Celso, né? Já falecido, ganhou, né, um concurso lá na Globo de música tal, há muitos anos. Não sou, chega a ser, depois eu vou ler direitinho a sua mensagem aqui, Semensato, não sei se foi bem
anotado, eu não estou me situando na sua mensagem aqui. A cantora Isa Menezes disse que participou do programa Boca Nervosa aqui, aí na terça. Fui entrevistada a respeito de samba e o Boca, muito legal. E eu não tive o prazer de te conhecer. Forte abraço da cantora Ira Menezes. Estamos à disposição aqui, volta aqui, que a rádio aqui sempre divulgando também a música brasileira. A Vanessa Vasconcelos também nos cumprimentando, também... ele está falando aqui, não se identificou, né? Aqui, pede para a Janaína falar alguma coisa sobre cartão corporativo do presidente com 100 anos de sigilo. Tá, então vamos lá. Vou falar do ponto de vista jurídico, tá? Onde, no exercício da atividade pública, se justifica o sigilo? Onde há questões de segurança. Então, por exemplo, vai adquirir não sei quantas armas, ou tem não sei quantos homens na fronteira, tem que ter sigilo sim, porque o inimigo, o potencial invasor, as forças do crime, se souberem esses detalhes, né, podem aproveitar. Agora, no que concerne a gastos públicos, eu defendo publicidade total. Eu não posso defender, né, eu não posso mudar o meu pensamento a depender dos sujeitos envolvidos. Certo. Fosse Lula, fosse Dilma, fosse quem fosse, eu iria defender transparência total nos gastos do cartão. Eu preciso defender da mesma forma para o Bolsonaro. Certo. O Marcos Gonçalves, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu queria que você que está nos vendo aqui, ouvindo, entendesse, eu sei porque os nossos convidados, assim, o Berilo, que é aqui da casa, mas o Roberto Carlos, que foi o portador do convite para que a Janaína estivesse aqui, ele mesmo falou, olha, ela que vai falar, quando houver oportunidade eu falo. Então, é essa situação, nós temos que aproveitar a presença da Janaína, porque, sabe, aqui em Osasco ela teve 30 mil votos para deputada, né? E é claro, eu agradeço a confiança de Osasco. Nós temos que abrir esse espaço para ela se manifestar, e é uma candidata que desperta assim, muita admiração em larga faixa do eleitorado paulista, e tomara que dê tudo certo para você, sabe, Janaína? O Marcos Gonçalves, gostaria de saber a sua opinião a respeito da Cracolândia, e ele fala, hoje nós tivemos a triste notícia de que a Escola Liceu Coração de Jesus está anunciando o fechamento por causa da Cracolândia, com quase 140 anos de funcionamento aqui efetivo, e aqui em São Paulo, lá no centro de São Paulo. Não, isso é uma situação muito grave. Eu venho acompanhando o caso, não do Liceu especificamente, mas da Cracolândia, já há mais de ano. Eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes, então estudei muito essa questão. Mas por que eu me envolvi agora na condição de deputada? Porque as crianças que residem ali não conseguem sair dos prédios para ir para a escola. Quando vão para a escola, vão correndo para não serem abordadas. As famílias, todas de trabalhadores que acordam muito cedo, não é elite, como as pessoas dizem, né? Que os carentes são os que estão ali vivendo nas ruas, e os que estão nos apartamentos populares do centro seriam elite. Não, não é elite, é trabalhador. Eles não conseguem dormir, porque o pancadão na Cracolândia vira à noite. Então assim... Tem até pancadão, sim, né? Fora gritaria, fora venda de droga nas janelas, fora prática de sexo no meio da rua. Então isso é a realidade do povo que mora ali e trabalha ali. Muitas pessoas estão com a dificuldade de arrumar emprego. Tem muita gente ali abandonando os empregos. Com a dificuldade de ter um negócio, tem muito comerciante fechando seus negócios. O Santa Efigênia está com um número grande de lojas fechadas. E o que incomoda é o fato das autoridades lidarem com essa situação que não é natural, que não é normal, como se fosse. Então eu sou muito dura nessa análise, né? Entendo que tem que ter uma força-tarefa, sim, congregando segurança, saúde, assistência social. A parte da assistência social, seja do Estado, seja do município, é fraquíssima. Eles terceirizam. Eu peço os dados, eu quero os dados de quem está ali. Eu quero saber de que estado é, de que cidade é, se o assistente social entrou em contato com a família. Não tem.
Não tem. Aí essa semana passada, a prefeitura apresentou um estudo sobre as crianças em situação de rua. Não veio dado se as crianças estão sozinhas ou não, porque estão crescendo os números de crianças e adolescentes que moram sós nas ruas. Mas o senhor acredita que na tabela tinha criança trans, criança cis? Menina trans, menina cis. Menino trans, menino cis. Eu falei, isso aí é piada? Que coisa. Porque, para quem não sabe, criança é até 12 anos. Como é que é isso aí? Trans e cis. Então, essa charopada, eles fazem. Agora, identificar se está morando com familiar, se está na rua com avô, com avó, se está na rua sozinho, se está sendo explorado por algum tarado, porque tem. Eu tenho os nomes, levei no Ministério Público. Tem inquérito, por que não prende? É triste, né? Essa vergonha, situação. né? E as outras cidades têm que ficar com o olho desse tamanho aqui. Porque eles vão exportar o modelo. Se não tomarem cuidado, Não, vão mas já está exportar. acontecendo, já está acontecendo, infelizmente. Tá migrando. Infelizmente. Agora Só eu entendi. desculpa, é que me deixa nervosa esse tema. Com certeza, Eu fico não, indignada. você é autêntica, né? Você é autêntica. O Renê, agora eu entendi o seu recado. Ele disse que é uma aberração a candidatura do PT, que mostra claramente a crise moral e ética do país. Ele fala o caos por que passa o Brasil é consequência de um governo irresponsável do PT. Triste e revoltante. Concordo. Concordo, eu também, viu? Também. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui com o Roberto Carlos. Obrigado, Roberto Carlos, por ter aceito o convite e também seu desprendimento de dizer que a Janaína é que tinha que falar, e que você ia falar menos hoje, mas você também tem uma história aqui na cidade, você é respeitado como jornalista, esse trabalho que você faz com a sua TV interativa é muito interessante, eu gosto do trabalho que você desenvolve com o Sandrão, né, o seu Sandro amigo, Rogério. Então, o Roberto Carlos, como é que você fala um pouquinho da nossa Janaína, o que te inspirou a trazer, é a sua candidata? Olha, eu já, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe que a rede social ela é vista a todo momento. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E nós estamos vendo um período eleitoral. E mais do que nunca nós temos que extrair conteúdo daqueles que se colocam à disposição da sociedade para defender os interesses daqueles que hoje se sentem injustiçados. A Janaína, por muitas vezes, falou aqui sobre várias questões envolvendo idoso, crianças, drogados e muitas outras pessoas desassistidas nesse país. E nós observamos, falando especificamente do Estado de São Paulo, que durante esse período em que o PSDB governa por mais de 28 anos, nós não tivemos políticas públicas efetivas para acabar com esses problemas que são corriqueiros. Uhum. A gente continua debatendo todos, né, toda a participação de mesa redonda são as mesmas pautas, os mesmos assuntos. É droga, é criança, é idoso, é transporte público, é violência, não muda. Então, se não muda, tem alguma coisa errada. Tem que mudar também o sistema. Por isso que nós temos que extrair conteúdo daqueles que só se colocam à disposição de defender os interesses da sociedade. E a Janaína Pascoal, eu já repercuto a Janaína há muitos anos. Né? Antes mesmo dela ser candidata a deputada estadual, quando ela foi incisiva e muito contundente nas pautas petistas, eu já repercutia, né? Inclusive fiz muitas lives da Janaína falando sobre os mais diferentes assuntos, que inclusive impulsionou a sociedade a ir às ruas e cobrar da justiça uma serenidade, uma transparência do que estava acontecendo no nosso país naquela ocasião. E se o Bolsonaro hoje é presidente do Brasil, se hoje a direita tem participação, nós estamos diante da pessoa que foi uma das principais responsáveis para a gente chegar até aqui. Não vou ser hipócrita de falar, é verdade. A Janaína representa, de fato, o centro-direita. Fez a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença. Muito obrigado. É por isso que nós chegamos a esse momento aqui. E quando ela se elegeu deputada estadual mais votada da história, eu continuei repercutindo a Janaína Pascoal na nossa rede também, que hoje é composta por mais de 60 páginas, né, defendendo as questões da LESP, da família. Né. Tivemos, infelizmente, uma legislatura triste e lamentável de assédio a mulheres, fisicamente, presencialmente, como a milhares de quilômetros de distância do nosso país.
né, de uma pessoa que eu nem vou citar o nome aqui, que não merece, né, dar palco para essa pessoa. Então, a Janaína é uma pessoa preparadíssima, né, conhece leis, e se for eleita deputada senadora, eu não tenho dúvida nenhuma que vai representar muito bem não só o Estado de São Paulo, mas as pautas do Brasil, que têm que ser discutidas no Senado. Inclusive, vou ter a oportunidade de perguntar para a Janaína essa questão do ativismo judicial, que é notório. Eu sou da pauta de direita e fui por 2 vezes bloqueado no YouTube, não pude, fiquei 2 semanas sem poder publicar vídeos por conta de defender as pautas da direita, esse ativismo judicial notório, perseguindo conservadores, pessoas que defendem a família, e isso é notório. Então eu fico revoltado com tudo isso, porque teve canais que foram excluídos, barrados, impedidos de serem veiculados, uma censura, não digo nem velada, é uma censura para quem quiser ver. A gente vê o ativismo judicial sendo, infelizmente, aplicado e exercido no Poder Judiciário. É muito triste ver isso, mas acontece. Então é um prazer imenso receber a Janaína, e eu tenho certeza que esses primeiros minutos, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu perfil, foi de suma importância para essas milhares de pessoas que vão poder assistir depois, por muitas vezes, o que ela vai representar no Estado de São Paulo. Parabéns por você defender essas pautas. Muito obrigada. Por defender, né, o povo de São Paulo na leste. Qualquer lugar desse país que você fosse candidata seria mais votada, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho dúvida que o Estado de São Paulo vai saber reconhecer, né, o Francisco Costa me perguntou se é a minha candidata. Olha, como jornalista, a gente tem a opção de colocar, né, inclusive todos à disposição para aqueles que, né, quiserem votar. Nós vamos ter amanhã o Ricardo Melão e na terça-feira o Marcos Pontes aqui. Eu defendo os candidatos de direita. Também não voto nos candidatos de esquerda, deixando bem claro isso. Nada contra também, tenho amigos petistas, amigos de todos os segmentos, mas eu respeito hoje as pessoas que conhecem. Tecnicamente falando, a Janaína, sem dúvida, é a mais preparada, porque o currículo dela já mostra isso, e não tenho dúvida nenhuma que ela vai representar muito bem no Senado. E esse Senado que nós temos hoje, lamentavelmente, é uma outra vergonha. Você viu a CPI da pandemia, o circo que foi aquilo. Não é verdade? Foi muito ruim. Mostrou... foi indecente, né? Para ser bem claro aqui, ele foi indecente. Foi indecente. E mostrou os personagens que ali estavam, né? Inclusive aqueles que defenderam o Lula, né, escrachadamente ali naquela pandemia, a gente viu, identificou, isso foi bom de certa forma. Tem um lado positivo, viu, Rossi e Janaína? Mostrou as caras, né, daqueles que diziam que o presidente era genocida, que o presidente era isso, que o presidente era aquilo, mas hoje estão todos abraçados com o Lula, fazendo campanha para o Lula. Então isso é uma vergonha. O Randolph é um deles, né? Então mostrou para toda a população brasileira, teve uma repercussão muito grande, quem são esses personagens. E nós vamos ter a oportunidade agora de trocar 1/3. E uma das candidatas está aqui, a Janaína. E eu não tenho dúvida nenhuma, Janaína, que você vai superar o Márcio França, vai passar o trator, porque você, no diálogo, não tenho dúvida nenhuma, tecnicamente você é a melhor candidata. O Marcos Pontes, com todo o respeito que eu tenho por ele, vai estar aqui com a gente. Fez foi um bom ministério na parte de tecnologia. Não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser muito importante no governo Bolsonaro. Mas, tecnicamente falando, a Janaína, na minha opinião, é a mais preparada, sem dúvida nenhuma. O Berilo... Muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado. Berilo, está emocionado aí com a presença aqui da Janaína? Não? Eu já tive outras oportunidades de participar de entrevistas com a Janaína, já conheço o trabalho dela, inclusive... Como deputada, ela fez o papel de deputada, ela assumiu a cadeira dela na Lesp, ela foi lá, a Assembleia Legislativa, ela foi lá para legislar e não para fazer, ela não entrou no mérito executivo, ela cumpriu o papel dela, está cumprindo nesses 4 anos de mandato, e para a senadora, eu corroboro o que o Roberto falou, ela tem ela tem credibilidade e está preparada para isso. O Marcos Pontes, se a gente analisar, o Bolsonaro, eu penso assim, estou fazendo um comentário até, porque o Bolsonaro, o Marcos Pontes ele já é segundo suplente do Major Olímpio, se ele quisesse ser senador lá, bastava uma canetada ali do Bolsonaro, um acordo, alguma coisa, ele poderia ser senador hoje, tem mais 4 anos pela frente. Então, eu creio que o Bolsonaro deveria ter apoiado a Janaína, eu acho que seria a pessoa mais, seria
tempo teria mais coerência, mas a gente não discute decisão, não discute isso, e eu vejo aqui com bons olhos a candidatura dela. 11 horas e 59 minutos. Janaína, acho que nós vamos mais uns 10 minutos, dá para você ficar O tempo aqui? que o senhor quiser. Obrigado, querida, obrigado. O Simeão, Cacá Simeão, nosso companheiro, está nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia a todos. Um abraço para Janaína Pascoal. Nos sentimos honrados com a sua presença na Rádio Nova Difusora. E digo que ela também, que ele está indeciso também para o voto para governador. A Marlete Sá cumprimentando a gente também. O Zé Carlos, ele ficou assim um tanto... Não concordou muito com você não, viu, Janaína? Ele diz assim, as pessoas com deficiência não são fraude, nós merecemos respeito, retiraram a isenção do IPVA e nós vamos lutar até o fim. Isso foi uma grande injustiça. Marcelo Bini diz que vai votar, né? Bora votar para 287 para senadora e ele para deputado estadual. Candidato, que bom. Marcelo Bini. Elza Santana, bom dia a todos, estou acompanhando e discordo da Janaína em algumas coisas, né? É da democracia. É da democracia, claro. Onofre Pereira Dourado no YouTube, bom dia, deputado, o que a senhora tem feito a respeito dos desmandos do governo em relação às pessoas com deficiência? Ela já respondeu, eu acho que chegou um pouco atrasado aqui essa... Uma vez a senhora votou contra os PCDs? Não, foi quando teve essa revisão, Certo. entendeu? Porque a gente precisa ter instrumentos para dar as isenções para quem realmente precisa. É necessário ter esse cuidado, né? E aquela votação foi uma votação múltipla. Eu tive que fazer uma escolha difícil ali, porque o governador queria fechar o Oncocentro, que é um hospital que cuida de pessoas com câncer de cabeça e pescoço, o IMESC, que é o instituto que faz todos os exames de investigação de paternidade para as pessoas carentes, crianças carentes, o ITESP, que cuida de toda a parte rural, dos assentamentos, queria fechar a FURP, que é praticamente o único laboratório público aqui. Eu fui conversar com ele, falei que era questão de segurança medicinal. Então, a vida parlamentar ela é feita de escolhas, e às vezes você consegue avanços, mas não todos que você quer. Né? Naquela votação que foi muito polêmica, ninguém diz, mas fui eu que consegui tirar todo o capítulo que aumentava o imposto de transmissão causa-mortes e entre vivos. Se não fosse o meu trabalho naquela votação, ninguém ia conseguir fazer, ninguém que seja de classe média ia conseguir fazer inventário mais, né? Porque eles iam aumentar muito o imposto para fazer inventário. Então, assim, estou até aqui explicando, né, a minha votação. Isso eu fiz em todo o mandato. Eu subia na tribuna e explicava cada voto. Nunca aconteceu de eu dar um voto e as pessoas não entenderem por que eu estava votando de uma forma ou de outra. Mas o senhor tocou num ponto que posso fazer um comentário? Não, fica à vontade. É uma opinião pessoal minha. Eu consultei vários advogados que concordaram comigo, mas me aconselharam a não fazer a impugnação. Eu entendo que o ministro Marcos Pontes não poderia concorrer. Porque a eleição ao Senado é uma eleição de um conjunto de pessoas. Hoje o ministro é o único suplente do senador Jordano, que era o suplente do falecido, saudoso Major Olímpio. Então, eu entendo que ele não poderia. Inclusive, ele não fez a desincompatibilização do cargo de suplente. Aí eu fiz consulta com vários advogados, com a advogada do PRTB, todos me aconselharam a não impugnar. Eu falei, bom, tudo bem, né? Mas sabe o que vai acontecer? Se, eventualmente, ele for eleito, nós vamos ter que fazer uma eleição para suplente. Porque um senador não pode ficar sem suplente. Então, esse ponto que o senhor traz, ele é muito importante. E digo mais, porque muita gente me escreve, até com ameaças, para eu desistir. Eu ficar no pleito e o ministro também, é bom para o Márcio França e para o Juliano Medeiros, que é quem vai ser o senador, né, no caso do Lula ganhar. E é óbvio que o Márcio não vai impugnar o astronauta, porque nós estamos dividindo o voto. Se eu saio do pleito e o astronauta ganha, no dia seguinte o Márcio entra com ação para dizer que ele não podia ter concorrido. Então, esses pontos têm que ser levantados, que é questão de estratégia. Né? Tem que ter alguém lá que vai defender as nossas pautas. Já imaginaram, gente, vamos falar o português claro aqui.
o Boulos vai ser candidato a deputado federal. Já imaginaram quantos ele vai levar do PSOL lá para dentro? Já imaginaram se o Lula vence? Que é uma hipótese, meu Deus. Sim. Não é que eu estou torcendo, eu estou alertando. Mas é... E aí Juliano Medeiros é nosso senador? Quem que vai defender a vida? Com um Supremo mais atrelado ao esquerdismo? Eu vejo assim, né? Totalmente. Com a ação do PSOL para legalizar aborto. Quem é que vai defender as nossas pautas? Não tem. Já está ruim, né? Pode ficar muito pior. O Marcos Gonçalves está dizendo, Ana Paula Rossi e Janaína formam uma ótima dupla para São Paulo. A Quest, aqui um tema extraído do portal UOL de ontem, né? Lula tem vantagem no Nordeste e Bolsonaro empata nas outras regiões. Pesquisa da Quest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada ontem, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ampla vantagem entre os eleitores da região Nordeste. Nas demais regiões há um empate técnico, considerando a margem de erro que varia de região para região entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro, que hoje está no PL e que tenta a reeleição. Lula tem 40 pontos de vantagem no Nordeste. 61% dos entrevistados dizem que vão votar em Lula e os que declaram voto em Bolsonaro representam 21%. No Sudeste, Lula oscila para cima e Bolsonaro para baixo. Na região que concentra os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, 39% apontam voto em Lula e 35% em Bolsonaro. No Sul, Bolsonaro cresceu 14 pontos e lidera com 46 pontos, mas há empate na margem de erro, que é de 6 pontos na região. Lula tem 41. No Centro-Oeste, Lula tem 39% das intenções de voto e Bolsonaro 38%. As oscilações de ambos em relação à pesquisa anterior ocorreram dentro da margem de erro, que é de 8 pontos. Eleitores do Norte ficaram divididos entre 40% que apoiam o petista e 39% que indicam o voto no atual presidente. As oscilações na região também ficaram dentro da margem de erro, que é de 8 pontos. Mas que diferença em 4 para mais e 4 para menos, né? No cenário nacional, Lula lidera com 45% e Bolsonaro fica em segundo com 33%. Os números são para o cenário estimulado quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos. Perilo, como é que você vê essa pesquisa da Quest? É mais uma pesquisa, eu vejo como mais uma pesquisa, porém essa pesquisa ela tem um diferencial. Ela é uma pesquisa que ela foi realizada em todas as regiões do Brasil, ela foi uma pesquisa 100% presencial, foram 2.000 pessoas ouvidas presencialmente, ela traz ali uns números bem equilibrados, eu vejo ali como uma pesquisa diferenciada e que tem uma certa credibilidade. Agora, ela tem uma questão nessas pesquisas que essa semana foi levantado pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes levantou uma questão. Por que as pesquisas são financiadas por instituições financeiras? Porque sempre tem um banco por trás de uma pesquisa, porque sempre tem uma instituição financeira. E essa aqui é uma pesquisa também que foi contratada pela Genial Quest, que é uma empresa do setor financeiro. E o setor financeiro, os grandes bancos estão aí a favor de uma candidatura, estão a favor do Luiz Inácio. E de repente pode ter alguma influência aí nessas pesquisas. O fator, o que tira um pouco essa credibilidade da pesquisa é o fato de ter por trás da pesquisa um órgão financeiro. Agora, eu já até comentei aqui outro dia, as pesquisas, hoje você tem um número muito grande de institutos, então não dá para você falar, essa pesquisa é melhor ou é pior. Porém, o lado positivo que eu vi é o fato de ter sido presencial e ter sido em todas as regiões do país. Certo. Roberto Carlos, essa pesquisa, você acredita nessas pesquisas, Datafolha e outras tantas que estão rolando por aí? Eu não acredito em nenhuma pesquisa, nenhuma. Sinceramente. Para mim é tudo mentira. Porque se fosse verdadeiro, o Bolsonaro não estava como presidente da República. Todas as pesquisas davam conta que o Haddad ganhava no primeiro turno. Bolsonaro estava atrás do Cabo Daciolo. Estava em quarto. Então, essas pesquisas aqui, na minha, são tendenciosas. Eu tenho acompanhado a agenda. Induz, né? Essas claro. pesquisas acabam induzindo o eleitorado. Induz aqueles alienados, e os alienados principalmente. Mas assim, eu tenho acompanhado a agenda do presidente Bolsonaro. E por onde esse homem passa, eu vejo o verdadeiro datapovo. Ele consegue realmente arrastar uma multidão.
na verdade, por onde ele passa. Eu não vejo isso acontecendo com o Lula, por exemplo. O Lula, para chegar numa determinada cidade, é uma escolta, é uma segurança, todo um cuidado ali, porque... São ambientes controlados. Controlados. Pelo PT, né? Exatamente. E falar que o Lula está liderando o Nordeste, isso aqui é piada. Para mim é piada. Eu não vejo dessa forma. O Nordeste foi o Norte e o Nordeste foram as regiões que mais receberam infraestrutura, benefícios do governo atual, né? Inclusive obras estavam paralisadas há anos, de empreiteiras superfaturadas, que a gente sabe como isso aconteceu, né? E eu não vejo dessa forma. Eu vejo você foi muito feliz, Berilo, quando você citou essas empresas financeiras que estão categoricamente contra o governo Bolsonaro, inclusive participaram aí desse ato pela democracia, né, aí realizado ali no centro de São Paulo, que foi mais um ato da esquerda do que propriamente da democracia, né, de artistas que perderam a mamata, quem estava ali porque perderam a mamata, vamos falar o português claro, quem estava presente ali é que deixou de receber as verbas públicas que recebiam com muita intensidade. Então pesquisa para mim é na rua, é o Datapovo. Né? As pessoas, algumas questionam, mas jornalista não pode ter lado, advogado não pode ter lado, apresentador não pode ter lado, empresário não pode ter lado, rádio não pode ter lado, Tem que ter lado sim, minha gente. Tem que ter lado. Eu sou jornalista e tenho lado. Né? Eu já deixei claro muitas vezes, eu vou votar no presidente Bolsonaro, porque eu não quero que a esquerda volte a governar esse país, porque a Janaína está aqui, ela sabe muito bem que nós enfrentamos essas pautas do aborto, contra a família. Seria um retrocesso muito grande. Só de ser, Janaína, só de esse homem ser candidato eu já fico com dor de estômago. Só dele ser candidato eu já fico com dor de estômago. Ele não era para ser candidato, ele tinha que estar preso. Ele tinha que estar preso cumprindo a pena dele. As muitas penas. Só de ver essa pesquisa aqui, colocando ele na liderança, isso aqui é pra gente vomitar. Eu tenho verdadeiro nojo de ver isso. Mas eu preciso só fazer uma ponderação sempre respeitosa. Mesmo com toda essa situação, eu acho que quem realmente quer ver o presidente eleito, né, os seus apoiadores, aqueles deputados que são mais próximos a eles, os filhos, eu acho que está faltando um pouco de humildade. Entende? Porque nós precisamos reconquistar quem no meio do caminho se desgarrou. Sim. Se a gente alimentar, pode perceber se a gente alimentar a ideia de que todas as pesquisas são fraudadas, de que o presidente, porque eu tenho ouvido e lido esses apoiadores mais raiz dizer, não, o presidente vai ser eleito no primeiro turno. Eu tenho muito medo desse tipo de ideia, desse pensamento. Eu acho que é um processo difícil. A esquerda tem uma força, a gente não pode... Meu pai sempre falou isso aí. Nunca diminua o adversário. Nunca conte que ele está destruído, entendeu? Porque pode ter uma surpresa muito ruim. Então, eles estão com uma abordagem muito agressiva. Né? Por exemplo, eles estão entrando nas redes sociais de pessoas que votaram no presidente, que votarão no presidente, mas que não são, assim, aduladores. E estão atacando pesadamente, entendeu? E isso aí, o que gera? Gera antipatia. Radicalismo, né? Gera desconforto. Eu ouvi pessoas que iam votar no presidente já dizerem, estou procurando outro para votar porque está demais. Então eu acho que a gente tem que cultivar um discurso um pouco mais conciliador, sabe? E propositivo também, né? Aproveitando rápido, esse ato do 7 de setembro, a senhora concorda com esse ato que ele está chamando nas redes sociais pela última vez? Eu penso que o presidente não deveria ter feito a convocação ele próprio. Todas as manifestações anteriores, quem convocou foi um líder de movimento, foi uma deputada, um deputado. Ele próprio não convocou. Ele sempre foi como alguém que foi lá, vamos dizer assim, prestigiar os apoiadores. Na medida em que ele lança sua candidatura e convoca, né, quando ele fez isso, eu não gostei. Por quê? Se Deus me livre e guarde, vamos orar para que nada aconteça. Acontecer qualquer situação, ele está trazendo a responsabilidade para si, né? Então, até aproveito esse ensejo para pedir a todos os apoiadores, todos aqueles que vão às ruas de verde e amarelo, mostrar seu apoio ao presidente, que é algo legítimo, constitucional, que mantenham, né, aquela tradição de atos bonitos, atos familiares, evitem cartazes,
né, com quaisquer pedidos de fechamento de quaisquer casas. Não é momento para isso, né? Vão para as ruas mostrar o apoio ao presidente, isso é legítimo. Mas evitem radicalismo, porque isso vai ser usado contra a candidatura dele. Agora, Janaína, antes de... tem aqui uma pergunta do Renê Semensato, mas antes de eu ler a pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta, porque pode ser que ele esteja equivocado. Ele está falando que em algum momento, ele dá aqui o local, você fez algum pronunciamento pedindo o impeachment do Bolsonaro? Não foi impeachment. Eu falei na tribuna, no começo da pandemia, eu fui muito rígida no começo da pandemia, eu era a única na Assembleia que usava máscara. Até meus amigos riram, porque ninguém usava máscara, eu já usava. E eu fui a primeira a pegar a doença, fiquei internada. Por quê? Porque eu vinha lendo todas as notícias no exterior, eu acompanhei tudo que estava acontecendo na Itália, na Espanha e tal. Quando ele falou que era uma gripezinha, quando ele foi para o meio do povo, lá no princípio, eu subi na tribuna, eu estava nervosa mesmo. Falei, olha, se o senhor não quer enfrentar, então saia e deixa quem quer enfrentar, entendeu? Foi um discurso duro, mas não foi um pedido de impeachment, como as pessoas confundem. Pedido de impeachment é uma peça, é uma denúncia, é uma coisa que você elabora. Foi o que eu fiz com a Dilma, foi um processo de mais de ano. O que eu fiz ali foi uma crítica, talvez excessiva, ao comportamento do presidente no início da pandemia. Eu depois o defendi dos pedidos de impeachment que foram feitos, das acusações de que ele era o responsável pelas mortes que foram causadas pelo vírus. Mas no início eu acho que o presidente deveria ter tido uma outra postura, sim. Certo. Bom, então é isso aí, Semensato. Está dada a resposta à sua pergunta. O Ricardo Belucchi diz assim: bom dia, grande jurista, você será uma grande senadora e você é das pessoas capacitadas que o nosso país precisa, eu não tenho dúvida. O Ricardo Belucchi é lá de Santana de Parnaíba. Muito obrigada, Ricardo. O Marcelo Oliveira, bom dia, Roça, eterno e melhor. Obrigado. Falando, me elogiando aí, mas os amigos veem a gente com um lente de aumento, né? É justo. Então, fala para a Janaína que o meu voto é dela. Eu tenho muita admiração. Que lindo, obrigado. Pelo trabalho dela. O Marcelo Oliveira nos vê no YouTube. A Cristina, enfermeira. Ela pergunta, ela é de Osasco, se você, como deputada, fez alguma coisa para Osasco. Para Osasco, eu não me lembro de qual se veio emenda, né? Porque eu precisaria olhar. Eu não trabalhei com as emendas voluntárias, né? Eu não peguei emenda voluntária, porque senão você fica atrelado ao governador. Eu procurei trabalhar com as impositivas e distribuir de maneira equânime. Como eu fui muito bem votada no estado inteiro, nem todas as cidades foram contempladas. Agora, todos os projetos que eu fiz, eles têm aplicação para o estado inteiro. Eu, inclusive, peguei os projetos e mandei para as outras assembleias, para acelerar a fila de adoção, para garantir a mulher que usa o SUS fazer cesariana, ter acesso à anestesia no parto, que é uma coisa absurda, ainda hoje não tem. Mesmo com a lei aprovada, meu projeto foi aprovado, virou lei. Vários projetos, né, para mulheres vítimas de crimes sexuais, para diminuição dos gastos públicos. Então foram iniciativas que vão, de certa forma, reverter para todas as cidades. Certo. Que peninha, né? 12 horas e 18 minutos, nós vamos encerrando o nosso programa. Eu começo passando a palavra aqui para o Berilo, Júnior Berilo, as suas despedidas, Berilo. Sim, uma boa tarde a todos os ouvintes que ficaram sintonizados aqui, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais. Quero desejar sucesso para a Janaína nessa caminhada, né? A campanha começa a partir do momento que o horário eleitoral entrar na televisão, os eleitores ainda não conhecem, talvez muitos ainda não sabem até da sua candidatura. Eu creio que vai ter mudanças aí a partir da hora que a campanha for para a televisão. Te desejo sucesso para a televisão, para o rádio. Um forte abraço para o Roberto e para o Rossi, uma ótima tarde e até amanhã. Obrigado, Berilo. Roberto Carlos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse presente momento. Obrigado pelo convite, aceitar o nosso convite. Uma Não tenho honra. dúvida nenhuma, Rossi, a todos que estão nos acompanhando, que essa eleição é bem diferente das anteriores. Essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, a rede social, a rádio, ela vai ser muito importante na decisão do eleitor. Propaganda eleitoral gratuita, com todo o respeito que eu tenho, é o clichê, é o tradicional politicamente correto. Mas a rede social, ela impulsiona. Ela chega a locais que a TV às vezes não chega. Então não tenho dúvida nenhuma, Janaína, que você, como uma porta-voz daquelas pessoas que conservam a família,
né, a liberdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, participando de programas como esse, que nós estamos dando a oportunidade, os outros também vão participar. Isso é democrático e ajuda as pessoas a ter o entendimento do perfil. Eu acho que para cada cargo tem que ter perfil, o perfil tem que ser técnico. Né? Você reúne todos esses atributos importantes para assumir um departamento que caiu do descrédito da população brasileira. O Senado hoje não nos representa, lamentavelmente. Nós temos figuras ali que estão há mais de 40 anos, que todos nós sabemos de que forma eles chegaram até lá. E aí a ficha criminal vai como do sul ao norte, e continuam como senadores. O que deixa a pessoa cativa no Supremo também, né? Exatamente, exatamente. Então, esse tipo de situação tem que acabar, e eu espero que você seja muito bem sucedido na sua caminhada. Muito obrigada. Eu tenho que admitir que eu sou um fã do seu trabalho, né, há muito tempo. Que lindo, né, obrigada. E não é à toa que a gente lutou para trazê-lo aqui, e graças a Deus nós conseguimos, agradecendo ao Juninho da produção, que a gente está sempre em contato ali, a todo o pessoal da parte técnica que está ali operando, né, a gente não contempla, mas esse pessoal que está nos bastidores tem um trabalho importantíssimo. Um abraço a todos eles que estão operando tecnicamente, e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Rossi, mais uma vez pela oportunidade, Berilo. Janaína, obrigado por ter aceito o nosso convite. O microfone é seu para suas despedidas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a honra, o espaço. Eu fui para um partido muito pequeno que não tem tempo de TV, não tem fundo, nem eleitoral, nem nada. Então, estou fazendo a campanha com os meus próprios recursos. Vou depender das pessoas concordarem, compartilharem os vídeos, as ideias. E mesmo com as dificuldades, eu entendo que eu devo colocar meu nome à disposição, né, de São Paulo, do Brasil e de Deus. Porque é Ele que vai decidir por meio do povo. O que eu não quero é o sentimento de que eu me omiti. Eu estou fazendo a minha parte, agradeço a confiança que me foi depositada em 2018, a confiança que eventualmente venha a ser depositada agora em 2022, as palavras de afeto, de apoio, né, de força. E estarei sempre à disposição dos senhores neste programa, em outros diálogos, com ou sem cargo, porque as ideias têm que ser compartilhadas. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Um beijo no coração de todos. Bem-vindo aí, Ana Lu, com Sintonizados. E até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Obrigado, gente. Francisco Rossi, Francisco